Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos direto ao assunto. O crime de estelionato, aquele do artigo 171 do Código Penal. É um golpe bem conhecido, né? Mas os detalhes podem ser meio confusos. A ideia aqui é a gente desvendar juntos os pontos-chave dessa lei, com base numa análise jurídica mesmo. A definição na lei fala em obter vantagem ilícita, prejudicando outra pessoa usando o engano. Artifício, ardil, fraude. Parece formal, né? Mas o que isso significa, assim, na prática? Olha, para configurar o estelionato, a gente precisa essencialmente de três coisas acontecendo juntas, sabe? Primeiro, a fraude, que é o meio enganoso, o truque. Pode ser, sei lá, um documento falso, que é um artifício material, ou pode ser só na conversa, na lábia, o que a gente chama de ardil. E até o silêncio, deixar de contar algo importante para enganar, pode ser considerado fraude. Hum, silêncio também. Interessante? Sim, segundo ponto, a vantagem tem que ser ilícita, ou seja, um ganho que o agente, o criminoso, não tem direito. Se ele tivesse direito àquilo, talvez fosse outra coisa, nem crime, ou talvez no exercício arbitrário das próprias razões. Entende? Entendo. E o terceiro? O terceiro é o prejuízo alheio. A vítima tem que ter uma perda, geralmente financeira, patrimonial. E essa perda tem que ser, assim, a outra face da moeda da vantagem que o agente conseguiu. O fascinante aqui é que, sem essa combinação, sem fraude, levando a ganho indevido e perda para a vítima, a gente não tem um estelionato configurado. Precisa dos três. Certo. Fraude, vantagem ilícita para o agente, prejuízo para a vítima. Mas aí sempre surge aquela dúvida. E o furto com fraude? Como que diferencia? Muita gente confunde. Pois é, essa é uma confusão comum e a linha é tênue mesmo. Mas o ponto central, e o STJ já bateu bastante nessa tecla, é como a vítima participa. No estelionato, a fraude faz a vítima, ela mesma entregar o bem. Enganada, claro, a vontade dela está viciada, mas ela entrega. A vítima que entrega. Exato. Já no furto mediante fraude, o truque, a fraude, serve só para, tipo, distrair a vítima, baixar a guarda dela. Para quê? Para que o ladrão possa subtrair, pegar o bem, sem que ela note o queira entregar. Hum. A vítima não entrega voluntariamente, mesmo que enganada sobre outra coisa. O bem é tirado dela. Pensa assim, golpe do Pix falso, que a pessoa faz a transferência, estelionato, versus um malware que rouba a senha do banco e faz a transferência sozinho, mas para furto qualificado pela fraude, em algumas visões. Entendi. A chave está na entrega voluntária, mesmo que viciada, versus a subtração disfarçada. E falando em acontecer, quando que o crime de estelionato se considera completo? Consumado. E dá para ter tentativa? Sim, a tentativa é perfeitamente possível. O agente pode tentar aplicar o golpe, usar a fraude, mas, sei lá, a vítima desconfia ou a polícia chega e ele não consegue a vantagem ou a vítima não chega até o prejuízo. Agora, o crime está consumado mesmo quando acontece o que a gente chama de duplo resultado. Ou seja, o agente obtém a vantagem ilícita e, ao mesmo tempo, a vítima sofre o prejuízo correspondente. Duplo resultado. Ok. Geralmente é instantâneo, acontece tudo ali na hora. Mas tem exceção, né? O caso clássico é o estelionato contra o INSS, para receber benefício indevido. O STF entende que ele se consuma no primeiro recebimento, mas os efeitos ruins continuam, são permanentes. E as consequências legais? Qual a pena para o estelionato comum, o básico? A pena base é de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Com essa pena, dependendo das circunstâncias, pode até começar em regime fechado. Por causa da pena máxima, não cabe transação penal, aquele acordo mais simples. Mas, dependendo da pena mínima e dos requisitos da pessoa, pode caber a suspensão condicional do processo, o sursis processual, ou até o acordo de não persecução penal, o ANPP. Ah, e tem a forma privilegiada também, né? Se o réu for primário e o prejuízo for pequeno, o STJ costuma usar o valor de um salário mínimo como referência. A pena pode ser bem menor. Certo. E com essa onda de golpes pela internet, redes sociais, telefone, a lei mudou para lidar com isso? O que tem de novo? Mudou sim.
a lei precisou se atualizar. Em 2021, criaram especificamente a figura da fraude eletrônica. É um parágrafo novo lá no artigo 171. Fraude eletrônica? Isso. Se o golpe for cometido usando informações fornecidas pela vítima ou por terceiros, por meio de redes sociais, contatos telefônicos, e-mail fraudulento ou meios parecidos, a pena, sobe bastante. Reclusão de 4 a 8 anos. Nossa, bem mais alta. Bem mais. E com essa pena, aqueles benefícios como sursis processual e NPP ficam bem mais difíceis, praticamente impossíveis para essa modalidade. E tem mais. A pena aumenta de 1/3 a 2/3 se o crime for cometido usando servidor de internet fora do Brasil e aumenta também de 1/3 até o dobro se o crime for contra idoso ou pessoa vulnerável. Aí a lei pega mais pesada ainda. Entendi. Além das penas, mudou alguma coisa no jeito de processar esses crimes? Na parte da ação penal? Mudou e foi uma mudança bem significativa com o pacote anticrime lá em 2019. Antes, na maioria dos casos de estelionato, o Ministério Público podia iniciar o processo por conta própria. Era ação penal pública incondicionada. Agora, a regra geral virou a ação penal pública condicionada à representação da vítima. Isso está no parágrafo 5º. Representação. O que significa isso? Significa que, na maioria dos casos, para a polícia investigar e o Ministério Público processar, a vítima precisa ir lá e dizer formalmente que quer ver o autor do crime processado. Ela precisa representar contra ele. Sem isso, em regra, o processo não anda. Ah, então a vítima tem que tomar a iniciativa. Exatamente. Claro, tem exceções importantes. Se a vítima for administração pública, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental, maior de 70 anos ou incapaz, aí não precisa dessa representação. A ação continua sendo incondicionada. Mas essa mudança valeu para casos antigos? Gerou uma baita discussão, mas o STF decidiu que sim, essa nova regra da representação é mais benéfica para o réu e, por isso, se aplica retroativamente, mesmo para casos que aconteceram antes da lei mudar. Desde que ainda não tenham uma decisão final definitiva, o transguin julgado, o STJ ainda está para bater o martelo final sobre alguns detalhes disso, num tema repetitivo, mas a orientação geral é essa. Isso deve ter impactado muitos processos, então. Tem que ser revistos. Então, resumindo um pouco, o estelionato é esse crime engenhoso, enganar para lucrar ilicitamente causando prejuízo. Vimos a diferença para o furto que está na entrega pela vítima e vimos que a lei está tentando bem correr atrás das novas formas de fraude, especialmente as digitais, com penas mais duras e protegendo mais idosos e vulneráveis. E essa mudança grande na necessidade da representação da vítima para iniciar o processo na maioria das vezes. Pois é. Fica aí uma questão para a gente pensar, né? Com essa velocidade toda da fraude eletrônica que se reinventa a cada dia, será que a lei consegue mesmo dar conta do recado? Proteger as pessoas de forma eficaz, sem, no processo, acabar, talvez, atropelando garantias importantes? É um equilíbrio difícil.